Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro e farei uma leitura comentada do material referente à atividade teórica Modelo de Despoluição do material Matemática na Prática. Se você não assistiu ao vídeo anterior, que trata sobre a parte prática do modelo de despoluição, eu aconselho que você assista, pois será necessário alguns conhecimentos deste vídeo anterior para que possamos dar continuidade com a parte teórica. Uma primeira pergunta sobre o nosso experimento, que trata sobre um modelo de despoluição, é quantos processos ou quantos ciclos de despoluição são necessários para que o nosso lago fique completamente despoluído, ou seja, contenha 100% de água límpida. Apesar de que, a cada processo de despoluição, há uma diminuição de poluente, nunca o nível de poluente chegará a zero. Porém, pode-se considerar um lago despoluído aquele que contenha um nível inferior a determinada quantidade de poluente. Este valor é estipulado por pesquisadores da área. Definindo esta quantia, podemos nos perguntar: quando o lago será considerado limpo? Ou seja, após quantos ciclos podemos considerá-lo totalmente despoluído? No modelo obtido, a quantidade de poluente em determinado instante sempre dependia da quantidade de poluente do ciclo anterior. Assim, para uma grande quantidade de ciclos, é necessário calcular a quantia de poluente para cada ciclo anterior. Mas existe uma maneira mais simples, por uma formulação fechada para o modelo, que traga um cálculo que não exija uma expressão que não exija o cálculo de todos os níveis de poluentes dos ciclos anteriores. Ou seja, que explica a concentração de poluente A de N em função do tempo N, e não em função da concentração em estágios anteriores, apresentado conforme a equação recursiva apresentada na atividade prática. Para a construção da nossa fórmula fechada, consideremos inicialmente a fórmula apresentada na atividade prática, onde A de N mais 1 era igual ao A de N menos 1/5 de A de N, ou seja, 4/5 de A de N. Vamos desenvolver passo a passo a equação recursiva. Num primeiro instante, ou seja, A de 1, tínhamos 200 ml de poluente no nosso lago simulado. Após um ciclo de despoluição, ou seja, no A de 2, obtemos 1 menos 1/5 de A de 1, ou seja, 4/5 de A de 1, em que A de 1 é a quantidade de poluente inicial. Assim, fazemos 4/5 vezes 200 ml, obtendo 160 ml. Após mais um ciclo de despoluição, ou seja, no A de 3, temos novamente, pela equação recursiva, 1 menos 1/5 de A de 2, ou seja, 4/5 de A de 2, em que A de 2 é a quantidade de poluente antes do último processo de despoluição. Porém, o último processo de despoluição foi calculado por 4/5 de A de 1. Deste modo, o A de 3 é dado por 4/5 ao quadrado de A de 1, 128 ml. Após mais um processo de despoluição,
ou seja, o A de 4, esta quantia de poluente é calculada por 4/5 vezes A de 3. Porém, o A de 3 é dado por 4/5 ao quadrado vezes A de 1. Deste modo, A de 4 é dado por 4/5 ao cubo vezes A de 1, resultando em 102,4 ml. Após mais um processo, mais um ciclo de despoluição, ou seja, para obter o A de 5, que equivale à quantidade de poluente após 4 ciclos de despoluição, temos que este valor corresponde a 4/5 vezes A de 4, que é a quantidade de poluente no ciclo anterior. Porém, o A de 4 é dado por 4/5 ao cubo vezes A de 1. Assim, o A de 5 pode ser descrito como 4/5 elevado a 4 vezes A de 1, resultando em 81,92 ml. Deste modo, podemos generalizar a expressão que representa a quantidade de poluente A de N. Percebemos que sempre 4/5 estará elevado a N-1. Assim, para qualquer N, a expressão A de N é dado por 4/5 elevado a N-1 vezes A de 1, que é a fórmula fechada, que depende diretamente da quantidade inicial de poluente no nosso lago e do período de tempo N. Lembremos que para N igual a 1, temos a quantia de poluente inicial. Para N igual a 2, temos a quantia de poluente após um ciclo de despoluição, e assim sucessivamente. Ou seja, o número de ciclos de despoluição sempre corresponderá a N-1, quando N for maior ou igual a 2. Observe que a N fornecerá uma sequência, e em especial, esta sequência será uma progressão geométrica, com razão 4/5. Façamos agora as representações gráficas associadas à formulação fechada do nosso modelo. Formemos então uma sequência de pares ordenados, onde no primeiro período 1 temos a quantidade de poluente A de 1. Num segundo período 2, quantidade de poluente A de 2. E assim sucessivamente. Num período N, uma quantidade de poluente A de N. Deste modo, considerando uma quantidade inicial de poluente no nosso lago de 200 ml, conseguimos um gráfico com o seguinte aspecto, e apresentando um decaimento exponencial. É interessante observar que, para cada intervalo de período de tempo, a diferença da quantidade de poluente em ml é sempre diferente, diminuindo conforme o aumento do período de tempo. Porém, uma forma mais coerente de representar graficamente o processo de despoluição seria por meio de um gráfico na forma de escada, pois não estamos considerando um processo de despoluição contínuo. Assim, por exemplo, entre o período de tempo 1 e o período de tempo 2, consideremos sempre a quantidade de poluente de 200 ml. E este fato se repete para todos os intervalos. O que acontecerá com o nosso lago após muito tempo se passar? Isto é equivalente a calcular o valor A de N para N grande,
Em outras palavras, calcular o limite de A de n quando n tende a mais infinito. Numericamente, ao substituir valores grandes para n em nossa expressão, A de n, podemos verificar que A de n ficará cada vez mais próximo de zero conforme aumentamos o valor de n. Ou seja, o nível de poluente em nosso lago converge para zero conforme o tempo tende a mais infinito. Estude a definição formal de limite em nosso modelo. Em nosso experimento, foi considerado que a quantidade inicial de poluente em nosso lago era de 200 ml e que, a cada ciclo de despoluição, 1/5 do volume de poluente era eliminado, ficando assim a expressão A de n igual a 1 menos 1/5 elevado a n menos 1 vezes 200. Como ficará a expressão A de n caso a nossa quantidade de poluente inicial e o volume de poluente eliminado em cada período de despoluição forem diferentes? Você chegará na expressão geral ao resolver a atividade 6, dada por A de n igual a 1 menos t, em que t é a taxa de despoluição, elevado a n menos 1, vezes A de 1, em que A de 1 é a quantidade de poluente inicial. Por simplificação, podemos chamar 1 menos t de Q. Espero que vocês tenham gostado da parte teórica do experimento de despoluição e que resolvam todos os exercícios contidos no material. Perceba que vários temas de matemática foram utilizados neste conteúdo. Assim, temas como logaritmo, limites e sequências nos auxiliam de forma prática a resolver problemas do cotidiano. Manipule o modelo desenvolvido de várias formas e pense em várias situações que este pode ser aplicado.